irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar um pouquinho do segundo domingo da Páscoa, ou seja, o domingo da Divina Misericórdia, meditando então sobre o Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 31. O Evangelho é um evangelho cheio de detalhes, muito rico em detalhes, mas nós não temos condições de falar de todos os detalhes, então vou me deter em alguns deles. O Evangelho começa dizendo assim: ao anoitecer daquele dia, já é muito importante isso, porque na Sagrada Escritura nós vemos isso no livro do Gênesis, quando Deus vai criando todas as coisas, nós vemos, houve uma noite ou uma tarde, depende da tradução, houve uma noite ou uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Então, ou seja, a vida espiritual, segundo a palavra de Deus, é um passar da noite para o dia, das trevas para a luz, da morte para a vida, e nunca o contrário. Aqui nós vemos, Jesus então ressuscita, que foi o domingo passado, ressuscita na manhã, na madrugada. E agora o Evangelho vai dizer que ao anoitecer daquele primeiro dia, aquele primeiro dia que deveria ter sido um dia de muita alegria, porque é o motivo da nossa fé, a ressurreição de Jesus, ele venceu a morte. Agora está chegando a noite daquele primeiro dia, ou seja, estamos entrando na noite escura, estamos entrando num tempo difícil, e é isso que nós vamos ver no Evangelho, o tempo difícil dos apóstolos, mesmo ouvindo falar da ressurreição de Jesus, mesmo tendo tido essa experiência da ressurreição de Jesus, ou seja, mesmo tendo as testemunhas da ressurreição de Jesus, nós vemos agora os discípulos ainda fechados em si mesmos. Isso nós já vemos então ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, o domingo, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Nós vamos ver isso por duas vezes. Nós vemos isso no versículo 19 e nós vamos ver também isso no versículo 26, estando fechadas as portas, duas vezes. Aqui, a porta fechada e uma segunda vez as portas fechadas. Ou seja, os discípulos fechados em si mesmos, encarcerados no próprio medo. Medo que o Evangelho vai dizer, medo dos judeus. Medo de morrerem da mesma forma que Jesus morreu na cruz. Então se fecharam sobre si mesmos, cheio de medo, de angústia, aterrorizados. As portas que deveriam estar abertas para a evangelização estão fechadas porque os discípulos estão com medo. Muito interessante, Jesus sai do sepulcro, as portas fechadas do sepulcro se abrem porque Jesus sai, vence a morte. Os discípulos que deveriam fazer o mesmo caminho de ressurreição, eles fazem o caminho contrário. Ao invés de sair e abrirem as portas, eles fecham as portas e o cenáculo, o lugar onde eles estão, se torna um sepulcro, onde eles morreriam pouco a pouco, fechados em si mesmos, se Jesus não tivesse vindo até eles com muita misericórdia. Nós vamos ver que essas portas fechadas, elas só abrirão em Pentecostes. Nós vemos isso em Atos capítulo 2, quando os discípulos então recebem o poder do Espírito, que dá a eles a graça de viverem a vida nova de Jesus, conquistada pela sua morte e ressurreição, e saem então do sepulcro. Então nós vemos essas portas duas vezes fechadas, e marca muito bem isso, os discípulos fechados em si mesmos. Essas portas só se abrirão no dia de Pentecostes com a vinda do Espírito Santo. Isso significa então, vamos continuar o texto, significa que se as portas estavam fechadas, ou estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Nós vamos encontrar, da mesma forma que encontramos duas vezes as portas fechadas, nós vamos encontrar Jesus dizendo: a paz esteja convosco por 3 vezes. O que Jesus está querendo dizer? Que a plenitude da vida de Deus, que a plenitude da reconciliação que eu alcancei na cruz, cheguem até vocês. Eu sou a paz que dissipa todo tipo de medo. Olha, se os discípulos estavam fechados, significa que eles estavam numa profunda escuridão. Então, ou seja, o cenáculo fechado, escuro, fechado em si mesmo. E Jesus, quando ele aparece no cenáculo, aqui que ele aparece onde estão os discípulos, Jesus ele vem para ser a luz, cumprindo aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 60, vai dizer.
É interessante a gente ler, porque a palavra de Deus vai nos iluminando. Isaías 60, versículo 1 diz: de pé, como a Virgem Maria aos pés da cruz, sem esmorecer, de pé, deixa-te iluminar, chegou a tua luz. Chegou a tua luz. Ou seja, Jesus entra no cenáculo para cumprir o profeta Isaías e dizer para os discípulos: de pé, nada de desistência, nada de medo. Levantem, porque eu sou a luz e eu vim trazer essa luz. Depois nós vemos também, se as portas estão fechadas, Jesus vem, olha, as portas fechadas do cenáculo significa que eles estão na escuridão. Jesus vem cumprir o profeta Isaías dizendo que ele é a luz. As portas estão fechadas porque eles têm medo, vai dizer o Evangelho. Então Jesus vem para dizer: eu sou a vossa proteção. Cumprindo também o profeta Isaías, capítulo 60, mas versículo 11. O versículo 1 que nós vimos vai dizer: de pé, deixa-te iluminar, chegou a tua luz. A glória do Senhor te ilumina. Sim, a escuridão cobre a terra, as trevas cobrem os povos, mas sobre ti brilha o Senhor, sobre ti aparece a tua glória. Foi o que aconteceu agora dentro do cenáculo. Agora, eles estavam com medo. Jesus aparece para ser a proteção, cumprindo o versículo 11 do mesmo Isaías 60. Teus portões ficarão sempre abertos, nem de dia, nem de noite se fecharão, para que entrem as riquezas das nações e sejam trazidos os seus reis. Então, os seus portões, Jerusalém, os teus portões, cenáculo, nunca ficarão fechados. Isso, é claro, se realizará em Pentecostes. Jesus se antecipa agora para dizer: não tenhais medo, porque eu sou a vossa proteção. E eles, morrendo de medo, Jesus vem trazer a paz, quando ele diz por 3 vezes, a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, Jesus mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Por que Jesus sopra? Nós vemos lá no livro do Gênesis, quando Deus cria o homem, Deus sopra no rosto do homem, nas narinas do homem, o seu hálito de vida, para que o homem se torne um ser vivente, para que o homem venha à vida, para que o homem saia da sua morte e venha para a vida. Ali foi o nascimento de Adão, com o sopro de Deus nas suas narinas. Os rabinos vão dizer que naquele momento o homem nasceu de um boca a boca com Deus, de um beijo de amor, quando Deus sopra nas suas narinas o hálito de vida. Aqui, quando Jesus sopra sobre os discípulos, é a igreja reunida. É Jesus dizendo para a igreja: levanta-te, se torne um ser vivente, porque eu estou soprando agora nas suas narinas a minha própria vida. É um novo nascimento da igreja, do mundo, da humanidade, do novo Adão, da vida dos discípulos que estavam mortos, como eu disse, fechados no próprio... O cenáculo se tornou um sepulcro. Jesus vem então soprar sobre eles como aqueles ossos secos que nós vemos também no profeta Ezequiel, os ossos secos que recebem a profecia e o sopro de Deus. Então, ou seja, os discípulos estão recebendo um novo nascimento pelo sopro, da mesma forma que Adão lá no primeiro nascimento. E interessante que assim continua o texto, né? Então, recebeu o Espírito Santo, a quem perdoardes, os pecados eles serão perdoados, a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Isso é muito importante. A palavra Dídimo, não Tomé, chamado Dídimo, Dídimo significa gêmeo. Mesmo que 2 vezes, ou seja, olha, essa palavra Dídimo pode ser traduzida como gêmeos, pode ser traduzida como um ser duplo, mesmo, ou seja, alguém que está dividido em 2, é uma ideia de simetria, de algo duplo. Interessante, ou seja, Tomé era um homem dividido.
Gêmeo de quem? Ele era gêmeo de dúvidas. Ele era gêmeo do medo. Era gêmeo e ele não estava no sepulcro, desculpa, ele não estava no cenáculo porque o Evangelho vai dizer, olha, Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Resolveu então sair do cenáculo, sair da situação que ele estava, quem sabe pensando, vou voltar para a minha vida antiga, quer saber de uma coisa, esse Jesus de Nazaré foi uma farsa, ele nos enganou, disse que ressuscitaria, nos enganou e agora nós estamos nessa situação. Tínhamos deixado tudo para segui-lo e agora o que vai ser da nossa vida? Fiquem aí vocês que eu vou sair para pensar um pouco, para refrescar a minha cabeça, para mudar as minhas ideias. Então não estava quando Jesus apareceu. E nós conhecemos o texto, né? Então os discípulos contaram, Jesus apareceu, nós o vimos, ele mostrou para nós o seu lado e a sua mão e Tomé não acredita. Tomé vai dizer, Tomé diz assim, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. E não acredita por quê? Porque não estava no grupo dos discípulos. Em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, de medo, era preciso estar juntos. É como um pequeno carvão que é tirado do braseiro, tirado da churrasqueira. Se nós o tiramos do meio do braseiro e o colocamos sozinho, o que vai acontecer com aquele carvão? Ele vai se apagar, vai virar cinzas. Agora, se ele é colocado no meio do braseiro, os outros carvões incandescentes aquecem. Então, ou seja, um vai passando o fogo para o outro, um vai aquecendo o outro e eles não se perdem. Agora, quando eu quero viver minha vida sozinho, fora da comunidade, fora dos irmãos, longe da igreja, eu me abro a todo tipo de incredulidade. Eu perco a força da fé que um passa para o outro. Foi o que aconteceu com Tomé. Ficou então esse homem dividido, duplo, um pé acreditando e o outro pé dizendo que não acredita, que precisava tocar para poder acreditar. Enfim, gêmeo dividido sem saber para onde ia. Depois o Evangelho vai dizer que 8 dias depois encontrava-se os discípulos novamente reunidos no cenáculo em casa e Tomé estava com eles. Agora já muda, Tomé está com eles, porque Jesus apareceu para quem? No cenáculo, apareceu para os discípulos e Tomé não estava. Agora, 8 dias depois, Jesus volta. E aqui é muito importante, porque Jesus só volta por causa de Tomé. Para não perdê-lo, aquilo que vai dizer para nós, Lucas 15. Olha que interessante, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, diz assim. Lucas 15, 4, para não ter que ler tudo. Quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegre a põe nos ombros, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Foi o que aconteceu, Jesus voltou ao cenáculo, voltou à casa, voltou onde estavam os discípulos, agora só por causa de Tomé, para que Tomé não se perdesse na sua incredulidade, na sua falta de fé. E Jesus então entra novamente as portas fechadas, diz a paz esteja convosco, depois diz a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Eu gostaria de pegar essa palavrinha estende a tua mão, porque no grego significa põe a mão. Esse estende, põe a mão, significa suportar, sustentar para não cair. Olha o que Jesus está querendo. Isso muda muito o texto e a compreensão do texto. Quando Jesus diz, põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, Jesus está dizendo, coloque a tua mão aqui, Tomé, sustenta-te em mim, no meu lado aberto, para que tu não caias num caminho de incredulidade, para que tu não caias nas ciladas do demônio, nas ciladas desse mundo, nas ciladas da carne e nas ciladas da incredulidade, que é muito triste alguém que não tem fé, né? Como que vive? Cuidado, para você não cair nessa situação, sustenta, suporta a tua vida, sustenta a tua vida no meu lado aberto, para que tu não caias
Tomé. Sustentar, que a tua vida seja sustentada a partir das marcas da minha ressurreição. Sustente a tua fé nas marcas da minha crucificação e nas marcas da minha ressurreição, das minhas feridas gloriosas. E eu queria falar um pouquinho por que Jesus mostra as mãos e por que Jesus mostra o lado. As mãos são as mãos criadoras. Se nós pegarmos a carta aos Hebreus, nós vamos ver algo muito interessante, que diz assim, Hebreus 1:10. Por que Jesus mostra as mãos? Poderia ter mostrado as feridas da cabeça, dos pés, mas faz questão de mostrar as mãos. Hebreus 1:10 diz assim, e ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Então, o significado das mãos significa que tudo foi criado pelas mãos de Deus. Essas mãos de Jesus são as mãos criadoras que tudo sustenta. Nós poderíamos pegar também o livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 14. Nós vamos falar também dessas mãos. 13:14 diz assim, e quando teu filho amanhã te perguntar que significa isto, tu lhe dirás, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. Jesus, quando mostra as suas mãos, está dizendo, com as minhas mãos poderosas, eu vos tirei da escravidão do pecado, vos tirei da escravidão de Satanás. Poderíamos também o Salmo 138, que vai dizer, tu me tecestes, no seio da minha mãe, falando ainda das mãos. Nós temos também o profeta Abacuque, que é uma passagem muito bonita também, que vai falar das mãos. É interessante nós lermos para a gente compreender um pouco melhor a Sagrada Escritura. Abacuque, capítulo 3, versículo 4, diz assim, seu brilho é como o clarão do dia, saem raios das palmas de suas mãos, aí está guardada a sua força. Saem raios, saem curas, sai salvação das suas mãos. Então, mais uma vez, por que Jesus está mostrando as suas mãos? Dizendo para Tomé, porque das minhas mãos saem raios, as minhas mãos recriam todas as coisas. E depois nós vemos também isso em João 10, 28, que diz assim, 28. Eu lhes dou a vida eterna, por isso elas nunca se perderão e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Está falando das ovelhas. Então, Jesus mostra as mãos para dizer, uma vez que eu vos tirei da escravidão, vocês são meus, ninguém vai tirá-los das minhas mãos. E nós vemos isso também em João 3:35, que diz assim, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Por isso que Jesus então mostra as suas mãos, tudo está nas suas mãos. Enfim, teria muitos outros textos que poderíamos falar, mas é suficiente falar sobre isso. E depois nós vemos Jesus mostrando o seu lado. Nós vamos ver isso em em João 19:34, quando vai dizer assim, mas um soldado golpeou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água. Nós vemos depois a Eva que sai do lado de Adão e nós vemos o lado de Jesus. Se Eva sai do lado de Adão, a igreja sai do lado de Cristo, nasce do lado de Cristo, nós vemos um novo nascimento saindo aí do lado de Cristo. Ou seja, o lado de Jesus é o lugar do nascimento, é a porta da eternidade, é a porta do céu. Então a porta que foi fechada no paraíso agora foi aberta pelo coração de Jesus. Então Jesus mostra as suas mãos e mostra o seu lado para Tomé, para que ele possa entrar na eternidade através da morte e ressurreição de Jesus. E termino então com quando Jesus vai dizer assim para Tomé, põe o teu dedo aqui, já falei, e não sejas incrédulo, mas fiel. Literalmente no grego está escrito, não se torne incrédulo, ou seja, não tome esse caminho de incredulidade. Ou seja, Jesus está dizendo, Tomé, você saiu do cenáculo, voltou, você está entrando num caminho perigoso, que é um caminho de incredulidade.
não entres nesse caminho, não tome esse caminho de incredulidade. E depois Tomé então professa sua fé, meu Senhor e meu Deus, proclamando que Jesus é Deus e proclamando que Jesus é Senhor. Aí Tomé realiza na sua essência aquilo que o seu nome diz sobre a sua própria vida e a sua própria identidade. Dídimo, gêmeo, alguém dividido, alguém duplo, alguém que não sabe onde está, alguém que é metade de um lado, metade do outro. Mas agora, com a sua profissão de fé, ele se tornou gêmeo de Jesus. Ele agora aprendeu tudo de Jesus. Então, ou seja, o seu ser duplo, ao mesmo tempo, está ligado a um outro. Ele está ligado a Jesus. O gêmeo sempre está ligado ao seu irmão, que nasceu com ele. Então, ou seja, agora ele está ligado a Jesus. Ele é dídimo de Jesus Cristo. Ele se tornou parecido com Jesus porque mergulhou na sua misericórdia que emana do seu coração. Então, que neste domingo da Divina Misericórdia, que o Senhor possa nos mostrar as suas mãos criadoras e dizer, ninguém vos tirará das minhas mãos. E que possamos renascer pelo seu lado aberto, contemplando as portas da eternidade que já estão abertas para nós. Deus abençoe você, Jesus misericordioso, nós confiamos em vós.